Provérbios, depois de Salmos, vem Provérbios, muito conhecido até, capítulo 27, versículo 10. Eu vou ler para você. A Bíblia diz assim: não abandones a teu amigo, nem o amigo de teu pai, e nem entres na casa de teu irmão no dia da adversidade. Melhor é o vizinho perto do que um irmão longe. Amém, queridos? Não abandones o teu amigo, e nem abandones os amigos dos teus pais, nem entres na casa de teu irmão no dia de uma adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão que está longe. Amém? Senhor Deus querido, que nessa manhã, Senhor Jesus, como o Senhor diz na tua palavra, que o Senhor já não tem nos chamado de servos, mas o Senhor tem nos chamado de amigos. Que nessa manhã nós possamos sentir o grande valor de uma amizade, o grande valor, ó Deus, de saber que o Senhor em primeiro lugar é o nosso amigo. O Senhor se coloca na condição de ser o nosso amigo. O Senhor entregou a sua vida por nós, porque nós somos o seu amigo. E quanto que o Senhor quer a nossa amizade, Jesus. O quanto que nós precisamos da amizade do Senhor, Jesus. E o quanto que nós precisamos da amizade dos nossos irmãos, da amizade dos irmãos da igreja. Quanto nós precisamos da amizade dos nossos familiares, das nossas esposas, filhos. Deus, o quanto é precioso ser amigo, Deus. Que nessa manhã nós possamos entender, ó Pai, o quanto que é precioso isso em nossas vidas. Amém, irmãos? Como definir, queridos, amizade? Como que você pode definir amizade? Como que você pode definir ser amigo? É algo que você não consegue ensinar em livros, você não consegue explicar numa sala de aula, você não consegue fazer um curso, um seminário para isso, porque isso é algo que está dentro de nós, você precisa desenvolver isso dentro de você. Então isso é algo que é tão precioso nas nossas vidas, irmãos, que talvez você não entenda. Se você não tiver um amigo, eu queria que você refletisse quantos amigos você acha que você tem de fato, que você pode contar em todos os momentos, todas as horas. Quantos amigos que você tem de fato, que em cada momento que ele precisar de você, te ligar, você vai estar disposto a isso. Essa semana eu tive várias experiências esses dias, porque eu estava sem carro. E eu vi o quanto que o valor da amizade, né? Você ligar para o irmão e falar: irmão, você pode passar na minha casa, me pegar, buscar, eu estou sem carro. Eu vi o quanto que Deus usou a vida do Vitor, várias vezes, do Antônio, do Edson. O quanto que eu ficava até constrangido. Eu falei: irmão, estou te aborrecendo de novo. Né? Porque meu carro estava no concerto e eu tinha tantas coisas para resolver, e eu falava, e qualquer hora que eu ligasse, precisasse dos irmãos, os irmãos estavam lá. Não porque eu sou pastor, mas eu sei que eles são os meus amigos, e com amigo você pode contar sempre. E eu queria contar só uma história que talvez muitos de vocês conhecem, mas que vocês possam sentir um pouquinho o valor de uma amizade, a definição de uma amizade. Numa história que você possa sentir o quanto que você possa sentir uma pequena definição de que é uma amizade para você aplicar na sua vida. É uma historinha que diz assim: um soldado disse a seu comandante: o meu amigo não voltou do campo de batalha. Meu comandante, eu solicito autorização para ir buscá-lo. E respondeu o oficial: autorização negada. Não quero que você arrisque a sua vida por um homem que provavelmente já esteja morto. O soldado, ignorando a proibição, saiu. E 1 hora mais tarde ele voltou mortalmente ferido, transportando o cadáver do seu amigo.
O oficial estava furioso e disse: eu não lhe disse que ele estava morto? Diga-me, valeu a pena ir até lá trazer um cadáver? E o soldado moribundo respondeu: claro que sim, meu comandante. Quando eu o encontrei, ele ainda estava vivo e me disse: eu tinha certeza que você viria, meu amigo. Eu tinha certeza que você viria. Então, queridos, um amigo é aquele que chega quando todos se vão. Qual a importância que você possa sentir nisso? Aquele soldado morto, mas ele falou assim: comandante, mas quando eu cheguei lá ele estava vivo. Ele pôde me dizer: eu tinha certeza, meu amigo, que você viria. Então isso é algo precioso demais, querido, você saber que você pode contar com alguém, que alguém pode contar com você em todos os momentos da vida, não só nos momentos alegres, mas nos momentos difíceis. Em cada momento você saber que você tem um amigo, que você sabe que você vai poder contar com ele, ou que você sabe que cada um que é seu amigo pode contar com você. Então eu gostaria que nessa manhã todos pudessem levar essa mensagem aos seus amigos, aos seus familiares. Irmãos, eu sei quantas pessoas estão sofrendo nesse momento. Quantas pessoas estão sofrendo nesse momento? Você tem ideia, querido, quantas pessoas que estão sofrendo nesse momento por falta de ter um grande amigo na sua vida? Por falta de ter alguém para chegar na casa dele, para ligar? Quantas pessoas estão sofrendo nesse domingo? E eu sei que a única coisa que pode trazer alegria e paz nessas pessoas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que pode ser levada por você, que pode ser levada por mim. Uma palavra que de Deus, que vai sair do mais profundo do nosso coração, para que tirasse as pessoas de um lamaçal de pecado, de derrota, de tristeza, de problema, de sofrimento. Então que você possa ser amigo de alguém. E eu sei que você tem amigos que não estão aqui nessa manhã. Eu sei que você tem amigos que estão sofrendo nesse dia. E talvez você possa ser um diferencial na vida de alguém. Porque foi assim que Jesus fez conosco. A Bíblia diz que nós estávamos condenados, que não havia um justo sequer nessa terra. Mas Jesus se colocou para sair do trono dele, vir a esse mundo e nos resgatar da morte eterna, porque ele se colocou para ser o nosso amigo. E para que você entenda o valor de uma amizade, querido, o quanto que é importante ser amigo e quanto que um amigo nos protege, eu queria falar de um personagem da Bíblia, que está lá em Juízes. Você não precisa abrir, depois você confere. A história de Sansão, que é relatado no livro de Juízes, do capítulo 13 ao 17. Aí quando você estiver na sua casa, eu queria que você estudasse o livro de Juízes, e você meditasse e lesse Juízes, do capítulo 13 ao 17. E você vai ver o quanto que faz falta uma pessoa não ter um amigo. O quanto que é prejudicial para uma pessoa que quer fazer as coisas sozinho, que se acha autossuficiente, que se acha poderoso em si mesmo para não depender de um amigo, não precisar de uma amizade, querer resolver as coisas na força do seu próprio braço. O quanto que fez falta na vida de Sansão uma amizade. Então, se você ler Juízes, do capítulo 13 ao 17, você vai ver a história de um homem que se deixou derrotar pelo seu orgulho e se deixou derrotar por si mesmo. E lá está dizendo que a história de Sansão nos diz que o próprio nascimento de Sansão, queridos, foi uma intervenção de Deus na vida da sua mãe.
quando o anjo anunciou que ela daria luz a um filho, e aquela mulher era estéril, ela não podia ter filhos, não podia gerar filhos. Mas Deus, olhando para a vida daquela mulher que era temente a Deus, para a família de Sansão, que era uma família que servia a Deus, amava a Deus, e quanto aquela mulher era apaixonada por Deus, Deus resolve intervir na vida daquela mulher, abrir a sua madre, e ela gera um filho de nome Sansão. E esse filho seria usado para ser alguém que iria libertar Israel das mãos dos filisteus. Sansão seria uma criança consagrada a Deus, um nazireu na casa de Deus, que seu cabelo não seria cortado, que teria uma vida consagrada a Deus, pois ele seria um símbolo de consagração, e o segredo da força de Deus através da vida de Sansão seria nos seus cabelos. Ou seja, Sansão significa no hebraico o pequeno sol. Então aquela mulher estaria dando à luz a um pequeno sol, que seria aquele que iria julgar a nação de Israel, seria aquele que ia lutar pela nação de Israel, seria aquele que iria ser uma referencial na nação de Israel contra os filisteus. E Deus colocou uma força sobrenatural sobre a vida de Sansão através dos seus cabelos, sendo um nazireu, seus cabelos não iriam passar navalha, e ele seria um homem tremendamente usado por Deus. O menino cresceu, e Deus o abençoou, e o Espírito Santo, através da vida de Sansão, passou a instruí-lo no que ele deveria fazer. Ou seja, querido, um grande começo na vida daquele homem. Agora, apesar desse grande começo, sentimos uma profunda tristeza se nós analisarmos. Se você ler a história de Sansão, você vai sentir uma profunda tristeza através dos eventos futuros que viriam. Porque a sua trajetória, ao invés de ser marcada para ser um homem que seria um diferencial na nação de Israel, alguém que iria lutar pela nação de Israel, um homem que as pessoas iriam olhar e ver e se espelhar nele, querer realmente o Espírito Santo que se movia através da vida dele, querer para a vida também. Na verdade, ele teve um bom começo, mas só foi um bom começo. Só foi um bom começo. Queridos, quantas pessoas começam bem a sua vida com Deus, mas no meio do caminho algumas coisas acontecem, por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa da sua posição, e no meio do caminho, e nós vemos tantas pessoas caindo, e o fim é muito triste. Queridos, não importa como você começa, o que vai importar é como você termina a sua trajetória em Deus. Sansão começou muito bem, mas ele se deixou se levar por a sua autossuficiência, se deixou se levar por a sua força, se deixou se levar porque ele podia resolver todas as coisas, e isso entrou orgulho, e a sua trajetória, queridos, foi marcado por uma degradação moral. A vida de Sansão, se você ler do capítulo 13 ao 17, vai ver que ela foi marcada por uma degradação moral, por dias de anarquia e dias de derrota na sua vida. Ou seja, ele era um homem repleto de contradições que eram inexplicáveis. Ele era um homem que tinha muitas contradições na sua vida. Do mesmo tempo que ele odiava os filisteus, do mesmo tempo que ele lutava contra os filisteus, ele procurava as mulheres filisteias. Ele queria dormir, ter relações com as mulheres filisteias. No mesmo tempo que ele procurava matar, ele tinha um ódio sobre aquela nação dos filisteus, porém ele amava as mulheres deles. É contraditório isso, querido. Se misturava o seu sangue com o sangue de pessoas que eram inimigas de Deus. Um homem que viveu uma vida de contradição. Mas ele sendo um nazireu, um homem consagrado a Deus, ele não tratava com seriedade o seu voto. Ele não tratava com seriedade o que ele era. É como um pastor que sobe no púlpito para pregar a palavra de Deus, mas fora do púlpito, ele não trata com seriedade a unção que Deus colocou sobre a vida dele.
É como um líder que lidera a sua célula na quarta-feira e durante a semana se mistura com pornografia, se mistura com tantas coisas erradas. Queridos, então Sansão era assim. Ele não tratava com seriedade o voto que foi feito. E em algumas circunstâncias ele não dava devida glória a Deus. Ou seja, ele foi designado para libertar Israel das mãos dos filisteus. Contudo, ele terminou os seus dias cego e escravo dentro de um templo pagão. Esse não era o propósito de Deus na vida de Sansão. Com certeza esse não foi para isso que Deus o chamou. Na verdade, quando Deus colocou a sua unção, o seu poder sobre a vida de Sansão, é que ele fosse realmente alguém que fosse manifestar a glória de Deus aqui nessa terra. Na verdade, a história de Sansão podia ter terminado diferente. Mas por que terminou desse jeito? O fato, queridos, é que Sansão, se você ler, ele foi capaz de matar 1000. Você sabe o que é 1000? Um homem sozinho, sendo capaz de matar 1000 inimigos. Que poder é esse que estava sobre essa vida desse homem? Imagine ele lutando contra 1000 soldados filisteus. E ele conseguiu matar 1000 inimigos. Mas não foi capaz de fazer um amigo. Não é triste isso? Ele consegue matar 1000 inimigos de Israel, mas no meio do seu povo, no meio da igreja, ele não foi capaz de ter um amigo. Um amigo. Às vezes alguns pastores falam assim, eu não entendo isso, querido, mas às vezes alguns pastores que nós conversamos, compartilhamos, e eles falam assim algumas coisas, eu não consigo ter amigos na igreja. É triste isso, né? Como o pastor não consegue ter um amigo na igreja? Ele está sujeito, querido, a cair a qualquer momento. Se eu não conseguir ser amigo do Antônio, se o Antônio não conseguir falar na minha vida, eu não puder falar na vida dele, se eu não puder falar na vida do Edson, do Vitor, e ele falar na minha vida, do Josué, da Mara, querido, eu corro um sério risco. Mesmo sendo pastor de uma igreja, mas se eu tiver uma igreja de 1000, 5000, e às vezes são pastores, querido, às vezes eu vejo são pastores com igreja de 5000, 6000, 10.000 membros, e às vezes ele fala tanta coisa, as pessoas vêm até mim somente para pedir oração, pedir uma coisa, visitar, expulsar demônio, mas eu não consigo ter amigos. Querido, a primeira coisa que um pastor precisa ter dentro de uma igreja é amigo. É amigo. Se a minha esposa não for minha amiga, querido, como é que ela vai poder falar na minha vida? E quantas vezes a Evelyn fala, você errou nisso. Você não podia ter falado aquilo, você não podia ter feito isso. Se ela não me orienta, se ela não tem amizade dela, se ela tem medo de falar na minha vida, se eu não deixar a liberdade dela falar na minha vida, como é que eu vou poder continuar com o meu ministério? E Sansão, mesmo nós podemos fazer tantas coisas, querido. Você pode fazer tantas coisas, pode fazer seminário, pode trazer Josué Gonçalves, pode trazer tanta coisa, pode fazer um evento maravilhoso, pode ter um monte de coisa. Mas se eu não conseguir ter um amigo dentro da igreja, que pastor é você? Talvez eu andaria a pé, 15 dias andando a pé aí com o meu carro parado, porque eu não posso ligar para ninguém, porque ninguém é meu amigo. Sansão matou 1000 homens, 1000 inimigos. Não é triste isso? E quantas pessoas estão fazendo tantas coisas na obra de Deus? Quantos homens estão fazendo tantas coisas para Deus, como Sansão? Matou 1000 inimigos em nome de Deus, mas não conseguiu fazer um amigo. Infelizmente algumas pessoas ignoram a importância dos amigos em suas vidas. Quantas pessoas hoje que ignoram a importância dos amigos nas suas vidas? Sansão, ele nunca teve alguém ao lado dele para lutarem juntos. Você imaginou? Quando você imagina Sansão, você já vê Sansão brigando com todo mundo, se você lê na Bíblia, você vê ele fazendo isso, uma queixada, ele matando 1000 homens, tal, mas você nunca vê Sansão, alguém do lado dele para lutar junto com ele.
Ele lutava sozinho. Ele lutava sozinho. Irmãos, como é que pode um homem, no meio de um povo de Deus, ele lutando sozinho? Como é que eu posso? Como é que você pode, líder, na sua cela, você lutar sozinho para levar pessoas para o encontro? Líder, você precisa fazer amigos na sua célula. Porque quando você vê um chamado na sua célula, vamos multiplicar, vamos levar pessoas para o encontro, você não vai se desesperar sozinho para querer ir atrás das pessoas, para querer visitar. Não, você vai ter amigos na sua célula que vão estar junto com você. Por exemplo, o Edson é meu líder na célula. O Edson é tão meu amigo que eu quero que ele seja honrado de levar 10 pessoas para o encontro. Eu vou ajudar ele, porque ele é meu amigo. Então nós precisamos ter amigos. Se eu não tiver amigo aqui, como é que eu vou fazer essa obra aqui sozinho, querido? Eu não dou conta. E eu vejo quantas pessoas se dedicaram aqui para fazer esse púlpito, a pastora, os irmãos pintando. Tudo que você vê aqui, querido, 70% do que você vê aqui foi construída com os meus amigos. 70%, 80% do que nós estamos pagando aqui, lá para a igreja sede, por causa que os meus amigos estão me ajudando. Como é que nós estaríamos com esse prédio desse jeito se não tivesse amigos aqui me ajudando? O Antônio fazendo caixinhas aqui para acertar o púlpito, o outro pintando, o outro colocando o piso, o outro montando a classinha, fazendo tantas coisas, queridos. Como é que eu posso? Eu não posso lutar sozinho. Você não pode lutar sozinho. Na sua casa, querido, você precisa que a sua esposa seja seu amigo, senão você vai lutar sozinho. Mulher, você precisa que o seu marido seja teu amigo, para você não ficar desesperada ali, lavando louça, sozinha, arrumando a casa, cuidando dos filhos. Um casal que existe amizade, não luta sozinho, luta junto. Nós precisamos de pessoas para lutarem junto conosco. Você precisa de pessoas para lutarem junto com você. Porque nós somos uma guerra todos os dias. Agora, Sansão nunca teve alguém ao seu lado para lutar junto com ele. Ele lutava sozinho. Não havia ninguém para compartilhar as suas lutas e as suas tentações. Olha porque vem a queda do homem. Não tinha ninguém para compartilhar com ele as suas lutas. Não podemos viver como Sansão, queridos. Necessitamos de pessoas amigas para falarem as verdades de maneira aberta e íntima em nossas vidas. Eu preciso de pessoas, você precisa de pessoas que possam falar na sua vida as verdades que você precisa ouvir. Quando você não tem um amigo, você perde a oportunidade de ouvir quando você está errando para se consertar. Quando eu não consigo fazer um amigo na minha vida, eu estou perdendo a oportunidade de alguém chegar para mim e falar: pastor, o senhor errou nisso. Eu fiquei chateado com aquilo que o senhor fez, era isso mesmo? Não, querido, eu errei. Me mostra o erro, eu errei. Não, de fato eu errei, não faço mais. Ontem eu estava falando com a pastora. Nós estávamos conversando ontem em casa e conversamos um tempo sobre liderança. E ela falou assim: como é que pode, fulano de tal, está vendo o que está acontecendo, ainda continua fazendo a mesma coisa errada. E eu falei: você lembra quando eu errei em um determinado ponto, algum tempo atrás, e que os irmãos chegaram para mim que eu tinha feito errado? Se eu tivesse continuado naquele erro, com certeza eu não estaria aqui. Porque às vezes nós erramos inconscientemente. Mas graças a Deus, Deus colocou amigos do meu lado que falavam: pastor, não faz assim, o senhor errou, o senhor falou aquilo lá que não devia ter falado, o senhor magoou fulano. Mas hoje nós vemos que tem pastores, tem liderança ainda que insiste em errar. Sabe por quê? Porque não consegue ter um amigo para falar na sua vida. Porque acha que um membro da igreja não tem condições de ser seu amigo. Não, eu sou o pastor, eu sou o líder, eu sou o apóstolo, eu sou o presidente, alguns políticos analisaram que na verdade a queda da Dilma, ela não roubou, queridos, eu tenho certeza disso. A Dilma não participou dessa fracaltua que estava no governo. Mas eu procuro saber, eu leio algumas coisas, mas uma coisa que derrubou ela, sabe o que foi? Ela não conseguiu fazer amigos. E todos se viraram contra ela.
A queda dela, querido, não foi por causa do escândalo da Petrobras, não foi por causa do roubo que os outros fizeram. Foi porque ela não soube ter pessoas ao lado dela, não conseguia ouvir as pessoas, ela não conseguia ter um amigo, ela não conseguia ouvir as pessoas para ela não... E por isso ela se tornou uma pessoa arrogante, uma pessoa... Cada vez que ela ia falar alguma coisa, falava com arrogância, e não conseguia ouvir os amigos, não conseguia ter um amigo que a orientasse. Não podemos, querido, isso, porque nós precisamos ter pessoas na nossa vida que falem para nós a verdade em nossas vidas. Mesmo as coisas que sejam mais íntimas, nós precisamos ouvir. Você está errando. Você precisa mudar disso. E você só vai conseguir isso quando você tiver um amigo. Sansão não tinha comunhão com ninguém. Ele era um exército de um homem só. Você pode imaginar isso? Sansão, ele era um exército de um homem só. E se você for ler do 13 ao 17, se você vê a queda que foi na vida dele, ele construiu seu ministério de maneira isolada. Mesmo rodeado por tantas pessoas, ele não permitia que ninguém falasse na sua vida. Ele não permitia que seus pais falassem, que o povo falasse. E as pessoas vendo o erro dele, queriam mostrar, mas ele não se dava conta, ele não queria saber, porque ele era forte, ele era o poderoso, ele matava 1000 homens, ele arrancava os portões com o seu braço, ele tinha força. Mas ele não conseguiu fazer um amigo e por isso disse, não tinha ninguém para falar na vida dele. Ao contrário de Sansão, querido, precisamos entender que a vida de Deus na igreja flui através do Espírito Santo. E sopra em nós para que sejamos um. Amém? Ou seja, eu sou um com você. Eu não sou um sozinho. Eu sou um com a pastora, eu sou um com a Mara, eu sou um com a Gi, eu sou um com a Kelly, eu sou um com o Edson, eu sou um com a Letícia, eu sou um com o André, eu sou um com o Paulo, eu sou um com o Gerson, eu sou um com o Vitor, você é um comigo, querido. Nós podemos ser um, sim, juntos. Porque a Bíblia diz que há só um só Espírito que opera em nós. Ou seja, nós somos um em comunhão. A igreja, querida, ela é feita de comunhão através do Espírito Santo. Então, se eu sou um, eu não posso ser um sozinho, eu sou um com alguém. E em Eclesiastes 4, a Bíblia diz que melhor é ser em 2 do que ser um, porque tem melhor paga nosso trabalho. É melhor ser 2 do que ser um, porque quando um se levantar contra o outro, a pessoa se vem à sua defesa. É melhor ser 2 do que ser um, porque em dias de frios, se você estiver sozinho, como vai se esquentar? Mas se você estiver com alguém, você pode se aquecer. Ou seja, para Deus, querido, existe uma unidade através do Espírito Santo. E quando Jesus Cristo disse, vocês não são o meu servo, porque se eu tratar vocês como servo simplesmente, eu não vou conseguir fazer a obra da cruz. Eu posso ser derrotado, mas eu tenho chamados de amigo. Você sabe por que Jesus conseguiu cumprir a palavra de Deus? Jesus também era um nazireu. Jesus também nasceu consagrado a Deus. Jesus também tinha força e o poder. Jesus, como Sansão, ele também tinha a força e o poder. Mas ele disse, mas se eu não tiver amigos, eu não vou conseguir cumprir o meu chamado. Por isso, quando Jesus começou o seu ministério, qual foi a primeira coisa que ele fez, querido? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele começou a andar pelas redondezas à procura de quê? De amigos. A primeira coisa que Jesus Cristo fez quando ele saiu das águas, sendo batizado e recebendo a autoridade de João sobre a vida dele, porque ele tinha um poder, mas a autoridade estava sobre a vida de João, que começou o ministério primeiro do que ele. Então ele foi até João Batista, que era o seu primo e seu amigo. Ele falou, João, me batiza, porque eu preciso da autoridade que está sobre a tua vida, sobre a minha vida. Porque eu tenho poder, mas ainda não tenho autoridade, porque a autoridade foi dada a você. Então a primeira coisa que ele faz, ele vai até o Rio Jordão.
Ele pega a autoridade de João sobre a vida dele. Ele é batizado ali, ele sai do rio. E a primeira coisa que ele faz: agora eu preciso juntar alguns amigos comigo. Por quê? Porque essa obra, ela precisa continuar. E se eu fizer sozinho, eu não vou conseguir. Então, querido, ao contrário de Sansão, nós precisamos disso, porque o Espírito Santo, ele é um. E por isso que quando Jesus ele sai do rio, a primeira coisa que vem, a Bíblia diz que vem o que sobre ele? O Espírito Santo em forma de uma pomba. E a partir dali ele começa a ter relacionamentos, ter amizade, fazer coisas juntos com alguém. A célula, querido, não é um lugar para você viver sozinho. Por que você está sozinho muitas vezes na célula? A célula é um lugar para você experimentar a plenitude da unidade e pensamentos e o propósito de Deus para nossas vidas. Então é na célula que você abre o teu coração, é na célula que você pede oração, é na célula que você pode falar: irmãos, me ajudem, porque eu estou passando uma necessidade na minha casa, me ajudem porque o meu filho está doente, me ajudem porque meu marido está nas drogas, me ajuda porque minha esposa, ela quer me largar, me ajuda porque eu preciso de vocês. Então na célula, querida, não é um lugar para você viver sozinho, não. E quantas pessoas às vezes estão na célula e se trancam, não conseguem abrir o seu coração para o seu líder, não conseguem abrir o seu coração para alguém, para algum irmão que está do lado, não consegue ter amizade, não consegue visitar, não consegue deixar as pessoas visitarem, acaba sendo se fechada, parece que a casa dela é lacrada com cofre, com aquele segredo que você quer visitar. Não, querida, amanhã não posso, amanhã que eu tenho que sair, não, porque eu vou fazer tal coisa, quer nada, e às vezes não quer que as pessoas entrem na sua intimidade, não quer que entre na sua casa, e está na célula sofrendo, triste por alguma situação. Mas, querido, na célula não é lugar para você se isolar, mas pelo contrário, é um lugar para você experimentar a plenitude dos pensamentos e do propósito de Deus, que quando ficamos sozinhos, corremos um sério risco de entrarmos em confusão na nossa vida, de atrair problemas e atrair pecados e ficar fora do propósito de Deus. Presta atenção, querido. Se Sansão tivesse um amigo cheio do Espírito Santo do lado dele, a sua história poderia ter sido outra. Se ele tivesse um amigo, talvez ele não teria cometido a loucura de se casar com uma filisteia. Se ele tivesse um amigo para falar na vida dele, talvez ele teria impedido as caminhadas dele que ele fez pelas vinhas de Tima. Se ele tivesse um amigo para falar na vida dele, talvez ele não teria se aproximado daquela carcaça, daquele leão morto. Se tivesse alguém para falar na vida dele, talvez ele não teria caído na sedução de Dalila. Você vê quantos problemas nós atraímos para a nossa vida se nós não tivermos amigo para falar na nossa vida. Sansão errou, sabe por quê? Porque ele confiou nele mesmo. Ninguém pôde falar na vida dele. Então ele foi impedido, ele casou com uma filisteia porque não deixou e não ouviu o conselho de um amigo. Ele começou a caminhar pelas vinhas de Tima, e lá ele cometeu um pecado grave contra Deus. Ele tocou na carcaça de um leão morto que não deveria ter tocado. Ou seja, ele casou, ele se deixou seduzir por uma mulher. Tudo isso por quê? Porque ele não tinha um amigo para falar com ele. Ficou vulnerável a que o diabo fizesse na vida dele. A Bíblia diz que o diabo, querido, é como um leão faminto. O diabo é como um leão faminto. E o que o leão faminto faz? Ele espera que as suas presas se isolem do rebanho. Ele espera que a sua presa fique sozinha, para que ele possa atacar com toda a força. Isso é uma verdade. O leão, ele fica assim. Você pode ver naqueles documentários. O leão, ele fica sempre ao redor do rebanho, da matilha, ou seja lá o que for, observando. E a hora que ele percebe que um daqueles rebanhos começa a ficar isolado, não acompanha mais, aí é aquele momento que ele vai e ataca. O diabo é a mesma coisa. Quando você começa a se isolar da célula, quando você começa a faltar na célula, quando você começa a faltar na igreja, não começa mais a vir aos cultos, o leão, que é o diabo, começa a aproximar de você. E ele, como leão faminto, ele espera o momento certo e vem te atacar com tudo.
Sansão, ele decidiu andar sozinho. Sansão decidiu andar sozinho, separado da comunhão do seu povo. Tomou a decisão errada. Sansão tomou a decisão errada. Ele decidiu a não ter comunhão com seu povo. Ele decidiu andar sozinho e tomou a decisão errada. Queridos, em nossas vidas, nós necessitamos de amigos para nos ajudar e nos avisar dos perigos e também ter comunhão com eles. Irmãos, nós precisamos de amigos para quê? Os amigos nos avisam, nos alertam, são atalaias em nossas vidas, aquelas pessoas que nos alertam do perigo. Você na sua cela, você toda semana está sendo orientado por amigos. Você na sua cela, você tem a oportunidade de ter comunhão. Na sua cela você tem a oportunidade de estar juntos, querido, é tão bom estar juntos. É ou não é? É tão bom estar juntos. É tão bom marcar coisas juntos. E não precisa ser no dia da célula, não. Todos os dias você pode marcar. Se teve a célula na quarta, irmãos, vamos no cinema amanhã. Vamos visitar fulano. Vamos fazer uma panelada. Vamos comer junto, ter comunhão. Querido, nós precisamos disso. Você precisa disso. A sua célula precisa disso. Você precisa disso. Convide pessoas para ir na sua casa. Convide pessoas para ir na sua casa. Tenha comunhão com alguém. Sabe? Vá à casa de alguém, quando alguém te convidar, fulano, vá na minha casa amanhã, vamos lá, vou fazer um cafezinho, um bolinho de chuva, para a gente comer junto. Vá, querido. Não perca a chance de você, e você precisa disso. Você precisa ter relacionamento, você precisa ter amizade, precisa ter comunhão com alguém. Sansão decidiu viver sozinho. Olha o estrago que fez na vida dele. Não decida viver sozinho, não. Não decida viver sozinho. Outro dia, alguns dias atrás, 2 meses atrás, um casal chegou para mim e falou assim: Natal, não sei o que, nós vamos decidir agora. É a mesma bobagem de sempre. O diabo sempre usa a mesma história, né? Em pessoas diferentes, a mesma conversa. Nós vamos decidir servir a Deus aqui em casa, nós vamos orar. Eu falei: vai nada, é mentira, você não vai. Não vai, sozinho você vai piorar. Olha a situação que você está hoje, olha o quanto que você conquistou, estando junto conosco, estando na igreja. Olha até onde Deus fez, você testemunha sempre o que Deus tem feito na sua vida. Agora, por causa de uma besteira, de uma bobagem, você vai se isolar, achando que isso vai ser bom para a tua vida. Não vai ser, e não vai ser mesmo, querido. Não vai ser mesmo. Corre um sério risco. Um sério risco. Eu nunca quero andar sozinho, eu nunca vou andar sozinho. Eu sempre falo, eu não ando sozinho. Eu tenho pavor de andar sozinho. Até para andar na rua sozinho eu não quero, eu não gosto de andar sozinho. Todo lugar que eu vou, eu chamo a Évora, eu chamo a minha filha, eu chamo alguém, eu chamo algum irmão. Eu não gosto de andar sozinho, querido. Por quê? Sozinho nós ficamos vulneráveis a ataques do diabo. Eu preciso de pessoas junto comigo, você precisa de pessoas junto com você, você precisa de amigos. Avalie a sua vida. Você tem amizade? Você tem amigos? Os irmãos da igreja são seus amigos ou são só seus irmãos? Nós lemos aqui que no dia da adversidade, melhor é viver perto de um vizinho, amigo, do que de um irmão que está longe. Você tem amigos dentro da igreja? Você tem vínculos de aliança dentro da igreja? Você tem amigos para compartilhar suas dificuldades, suas tentações, suas lutas, seus pecados? Existem pessoas que podem te exortar de maneira firme. Existem pessoas que podem fazer isso. Tem pessoas que você pode abrir seu coração, que você pode sorrir junto com ela e você pode chorar junto com ela. Existe, você tem isso. Você tem alguém que possa te ouvir. Você tem alguém que possa te exortar. Você tem alguém que possa falar firme na tua vida, querido. Porque esse amigo é isso. Os meus amigos, eu sei que eu posso falar firme na vida dele, porque ele sabe que eu estou falando isso para o bem dele, porque ele é meu amigo, eu quero o melhor para a vida dele. Os meus amigos podem falar firme na minha vida, porque sei que querem o melhor para a minha vida. Mas você tem isso? Quando você chora, você tem alguém para chorar junto com você? Você tem alguém para sorrir junto com você? Às vezes,
é um negócio interessante. Às vezes você encontra pessoas para chorar junto com você. Mas será que você tem amigos para sorrir junto com você? Porque às vezes as pessoas, quando tudo está indo bem na tua vida, a pessoa não se alegra com você. Ela tem inveja de você. Amigos não têm inveja um do outro. Às vezes chorar é até mais fácil, querido. Ah, fulano está passando por um problema, vamos lá, vou consolar ele, vamos chorar. Estou chorando junto. Mas quando aquele irmão está prosperando, está comprando uma casa nova, arrumou um bom emprego, trocou de carro zero, você consegue se alegrar junto com ele? E você fica falando, pô, de novo, o cara trocou aquilo. Amigo não, querido. Amigo verdadeiro, ele não só chora conosco. Os amigos verdadeiros se alegram quando você tem uma vitória. Você tem alguém assim na sua vida? Nós precisamos ter comunhão, queridos. A essência da vida de Deus que nos oferece é viver em união com os filhos dele. A essência da vida de Deus, querido, é viver em união com a família. A família de Deus, essa é a nossa família. Então a essência de Deus é que nós possamos viver em união. Que nesses dias nós possamos sair da solidão e ter amigos, quebrando o jugo do diabo, para que nós não vivamos o propósito que Jesus tem para nós. E quando nós começarmos a viver em união, em comunhão, em alegria, em amizade, ter amigos verdadeiros dentro da igreja, aí nós podemos, aí sim, dizer que nós somos mais que vencedores. Amém? Eu queria ler uma mensagem com os irmãos que eu recebi ontem, do meu amigo Marcelo, da Célia, que na verdade foi essa mensagem que me despertou ontem, para preparar essa mensagem que nós... para preparar essa pregação. Eu tinha outra coisa para pregar, que já vinha na minha mente há alguns dias, mas quando eu recebi essa mensagem do meu amigo Marcelo, da Célia, e aquela mensagem começou a falar comigo, depois a pastora estava em São Paulo, depois ela voltou falando dessa mesma mensagem, alguns irmãos compartilharam, aquilo começou a despertar dentro de mim o quanto é importante, de fato, e essa palavra que eu trouxe hoje, eu trouxe porque Deus usou a vida do Marcelo para passar essa mensagem pelo WhatsApp. É isso que é bom o WhatsApp, né, irmão? Não é para passar só aquelas bobagens, aquelas brincadeiras inúteis, mas que nós possamos passar coisas que edificam a nossa vida. E você está sendo edificado nessa manhã por essa mensagem que eu li. Aí Deus começou a colocar, eu fiquei meditando o dia inteiro sobre amizade, sobre amigos, sobre Sansão, sobre a vida de Sansão, por que ele caiu. Aí tudo isso Deus começou a colocar, eu fui escrevendo. Daí à noite eu fui passando para o computador e eu queria ler para os irmãos agora essa mensagem. Alguns já leram ontem, mas eu queria que você prestasse atenção. Uma mulher que trabalhava num banco havia muitos anos caiu em desespero. Estava depressiva, com esgotamento nervoso. Seu médico, buscando um diagnóstico, lhe perguntou: como se chama a jovem que trabalha ao seu lado do banco? Cíntia, do banco. E ela respondeu: Cíntia. Sem entender o que o médico tinha perguntado, ela respondeu: chama Cíntia. Aí o médico: Cíntia do quê? Eu não sei. Sabe onde ela mora? Não. O que ela faz? Também não sei. O médico entendeu que o egoísmo estava roubando a alegria daquela pobre mulher. Posso ajudá-la, mas você tem que me prometer que fará o que eu lhe pedir. Farei qualquer coisa, afirmou ela. Em primeiro lugar, faça amizade com a Cíntia. Convide-a para jantar na sua casa. Descubra o que ela está almejando na vida e faça alguma coisa para ajudá-la. Em segundo lugar, faça amizade com o seu jornaleiro e a família dele e veja se pode fazer alguma coisa para ajudá-los. Em terceiro lugar, faça amizade com o zelador do seu prédio e descubra qual é o sonho da vida dele. É tremendo isso. Em 2 meses, volte para me ver. Ao fim de 2 meses, ela não voltou, mas escreveu uma carta sem sinal nenhum de melancolia ou tristeza. Era só alegria. Ela diz na carta que havia ajudado a Cíntia a passar no vestibular. Ajudou a cuidar de uma filha doente do jornaleiro. Ensinou o zelador a ler e escrever, pois era analfabeto. Nunca imaginei que pudesse sentir tanta alegria dessa maneira, escreveu ela.
Os que vivem apenas para si mesmos nunca encontrarão a paz e a alegria, pois somos chamados por Deus para ser bênção na vida dos outros. Você já conhecia esse segredo? Pense nisso. Muitas vezes nessa vida, somos o remédio na vida de outras pessoas. Quantas vezes você já curou uma pessoa com seu abraço? Uma visita inesperada, um sorriso, uma palavra, um carinho, ou até mesmo uma oração. Sua presença alegra a vida das pessoas. É poderoso remédio contra a tristeza e depressão e a dor e os sofrimentos da alma. Estar presente na vida das pessoas que amamos é milagre poderoso, que pode transformar-se em processo de cura absoluta. Faça parte da lista de amigos de alguém. Faça parte da lista de amigos de alguém. Eu quero fazer parte da lista dos seus amigos. Eu quero que vocês façam parte da minha lista de amigos. Eu preciso de você. Eu queria que a banda subisse aqui agora, você ficasse de pé. Talvez a gente... Falei para a pastora que ia acabar no horário, mas ela é minha amiga, ela vai entender. Talvez a gente vai passar uns 10 minutinhos, mas querida, é importante isso. Nós precisamos viver em comunhão, querida. Você é importante demais para mim. Querida, você é importante demais para o meu ministério. Você é importante, eu quero ser importante na sua vida. Fale para alguém do seu lado, fala para ele, querido, eu quero fazer parte. Fala para alguém. Eu quero fazer parte da sua lista de amigos. Fala para ele assim, deixa ser seu amigo. Fala, querido, vai falando. Olha bem nos olhos dele, olha, querido. Karina. Olha, Gustavo, olha, eu quero ser seu amigo, eu preciso de você. Eu quero ser um, mas não ser um sozinho. Eu quero ser um com você, Leide. Eu quero ser um com você, Paulo. Eu quero ser um, igreja. Eu quero ser um com você. Eu não posso continuar esse trabalho sozinho. Vai tocar aqui. Vai tocar aqui. Aleluia, Deus. Esse momento é precioso, querido. Nós estamos aqui porque um dia um amigo nosso. Você só está aqui nessa manhã, querido, porque um dia um amigo seu resolveu entregar a vida dele por você. Mário, eu quero ser seu amigo. Eu não quero ser só seu pastor. Josi, ser só seu pastor é muito pouco. Eu preciso ser amigo. Abrace alguém agora, cante junto. Cante com ele. Recebi um novo coração do Pai. Aleluia, Deus. Coração regenerado, Oh Espírito Santo, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Cante para alguém agora. Como fruto desse novo coração, Olhe para a pessoa, olhe para ela, cante para ela. eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. A sua amizade é preciosa para mim, Gilmar. Somos corpo, Somos corpo. e assim bem ajustado, totalmente ligado, Cante pra alguém. unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, Querida que está nos visitando, eu preciso de você, querido. eu preciso Fale para alguém de que ti, você precisa de alguém. querido Não seja como Sansão. irmão, precioso és para precioso. mim,
querido irmão. Faça agora uma rodinha. Faça uma roda. Cante agora em rodinha mesmo, querido. Faça uma rodinha agora. Vai cantando para uns, olhando para alguém. Fala o quanto que essa pessoa é preciosa para você. Não faça como Sansão, não. Não fique sozinho agora. Sansão achou que ele podia continuar a vida dele sozinho, que ele dava conta do ministério dele, mas ele não deu. Sansão precisava de alguém, mas nunca reconheceu isso. Junto nós somos mais fortes. Eu preciso da sua amizade. Aleluia. Tá bom, uma rodona. Glória a Deus. Isso mesmo. Recebi um novo coração do Pai. Oh, meu bom. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Glória a Deus! Desse jeito, fique assim mesmo, do jeito que vocês estão. Eu vou pedir para que os cooperadores agora sirvam a ceia, mas desse jeito mesmo. Desse jeitinho que nós estamos. Não volta para o seu lugar, não. Vamos ficar assim.